E aí, pessoinhas, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser mais um desabafo, tá? Sobre um caso que aconteceu com uma mãe brasileira aqui no Japão e com a filha dela e a filha da amiga dela, brasileiras, né, lógico, que estão estudando na escola japonesa. Antes de começar esse vídeo, eu vou deixar bem claro que não é todo lugar que acontece essas coisas, não é toda escola que acontece essas coisas, é raro, tá? Mas acontece também porque o Japão não é um país perfeito. Tá, acontece, mas é proibido pela lei. Não pode acontecer. Você pode processar e você ganha. Se você tiver provas, quanto mais provas você tiver, você vai ganhar. E acabou, entendeu? Porque por mais que os japoneses digam que é normal, não é normal. Vamos lá, eu não vou revelar o nome. Eu tô falando essas coisas por experiência própria, tá? Porque eu estudei 6 anos na escola japonesa. Eu entrei na escola japonesa sem saber um A em japonês, uma palavrinha em japonês, nada, nadinha de nada. Não sabia nem como que falava o número 1 em japonês, nem a palavra sim em japonês, tá? Pra vocês terem ideia. Então, eu tô falando pela minha experiência própria de que isso não é normal. É muito raro de acontecer essas coisas, mas acontece. Vamos lá, eu não vou colocar o áudio, eu não vou mostrar o print dessa postagem. Foi uma postagem feita num grupo no Face, né? Que eu também não vou falar o nome, não vou dar detalhes, porque não vem ao caso, né? Vamos lá. Ela começou dizendo que todo dia a filha dela inventa uma dor, dizendo que não quer ir pra escola, que tá com dor nisso, tá com dor naquilo. Todo dia é uma desculpa pra não ir na escola. Aí teve um dia, uma semana, que a mãe dela, por dó, acabou deixando a filha faltar uns 3 dias, segunda, terça e quarta. E chegou na quinta, ela foi pra escola. E depois da aula, se os pais têm hora extra no trabalho, por causa do trabalho, por causa de algum motivo importante, não dá pra ir buscar as filhas no horário normal, os filhos no horário normal na escola, eles ficam numa outra salinha, esperando os pais chegar. E ela foi buscar essa filha dela nessa salinha e viu que a filha dela tava com uma cara muito triste. Ela foi e perguntou pra filha o que foi, a filha não quis responder. Depois, ela falou pra mãe dela que a professora tá batendo nela. O japonês tem um costume muito ruim de dar uns tapinhas na cabeça, sabe? Uns tapinhas assim de um toque na cabeça. Até os pais mesmo fazem isso com os filhos, pra eles é normal. Mas, na escola, isso é proibido. E a filha dela falou pra ela que a professora deu esses tapas, só que forte, né? Na cabeça dela. As duas menininhas, que têm mais ou menos 8 anos de idade, elas não entendem japonês ainda, acabou de entrar na escola japonesa, então não entende nada no japonês. A professora parece que ela perde a paciência e leva as duas pra uma outra sala e dá bronca nelas, começa a gritar com elas, começa a bater nelas. Começa a gritar com elas sem elas entender nada. E essa mãe disse que no quarto da filha achou um papel escrevendo tudo que a professora fazia com ela. Ela disse que foi na escola tirar satisfação, óbvio, e o diretor debochou da cara dela, os professores não pediram nem desculpa, porque no mínimo deveriam pedir desculpa, não pediram desculpa. A polícia não deu atenção para elas. E na escola japonesa, as crianças que limpam a escola, tem um horário que as crianças limpam a escola, sala de aula, corredor e tal. E essas duas menininhas, como elas não entendem japonês, não sabiam onde que era pra fazer a limpeza. E mesmo as amiguinhas, parece que falou, né? Mas elas não entenderam. Então elas ficaram ali em pé, paradas no cantinho, esperando, acho que a professora mostrar direitinho pra elas o que tinha que fazer. Aí uma menininha começou a fazer uma graça, criança normal, né? Começou a fazer gracinha e os dois riram. Nisso a professora viu. Aí depois da limpeza tem o horário do recreio. E é pra brincar, né? Todo mundo sai lá fora pra brincar. E só que nesse horário a professora fez as duas limparem o corredor inteiro, que não é curto, corredor comprido, e 3 salas de aula. Isso é proibido por lei. As crianças tem que limpar a própria sala de aula e o corredor na frente dessa sala de aula, não o corredor inteiro, nunca o corredor inteiro. E ela disse que foi na escola, né, como eu falei, conversou com o diretor, conversou com a professora, conversou com a polícia, e ela disse que no mínimo que ela esperava deles era um pedido de desculpa, lógico, normal, né, no mínimo é um pedido de desculpa que a gente espera. Aí vem a parte mais chocante, na hora que eu escutei. O diretor debochou da cara dela, da mãe, falando que não ia fazer a funcionária pedir desculpas, porque a funcionária tava certa. Não, onde que tá certa eu não sei, só na cabeça doentia deles.
Porque mesmo para japoneses que têm as manias deles, que a cultura é diferente e tal, por lei, não pode levantar um dedo para uma criança, não pode forçar a criança a limpar 3 salas de aulas e um corredor inteiro. Não pode, não, jamais. Como ela viu que ninguém ia pedir desculpa, que só debochavam na cara dela, ela chamou a polícia veio, conversou com as meninas, conversou com a professora, conversou com o diretor e falou pra mãe ir embora, porque a professora tava só educando as meninas. Como a mãe falou, como a mãe da menina falou, como se a professora tivesse o direito de levantar um dedo pra filha, bater, chacoalhar, gritar. Não tem direito nenhum. Sendo professora, não. Aqui no Japão, os professores são muito respeitados. Muito, muito respeitados mesmo. Mas também tem leis. Tem leis para professores também. O professor não pode chegar e espancar uma criança. Não pode levantar um dedo para uma criança. Nem fazer assim, ó. Assim só numa criança. Não pode, é proibido. Então eu tô indignada com essa situação. Desculpa o palavreado, tá? Mas sobre isso, normal de cu é roupa. Talvez eu coloque um bip aqui. Por experiência própria em escola japonesa, por 15 anos morando no Japão, eu posso afirmar de que isso não é normal. É preconceito. Isso se chama preconceito. Os professores aqui no Japão, eles ensinam muita coisa. Eles disciplinam sim, tá? Mas nunca levantando a mão. Preconceito em todo país vai ter. A dica que eu dou pra vocês é investigar a escola. Ver se tem bastante aluno brasileiro. Ver se é numa região que tem bastante brasileiro. Porque na escola que eu entrei, mesmo não sabendo um A em japonês, nadinha de nada em japonês, eles tinham uma sala só pra estrangeiros. Pra estrangeiros que não entendem nenhuma palavra em japonês. Lá tinha a tradutora. E ela ensinava pra essas crianças. Então foi aí que eu aprendi a língua deles. De vez em quando eu acompanhava na sala de aula. Então, é raro acontecer preconceitos com brasileiros, com estrangeiros, em escolas japonesas. É extremamente raro. Então, mas existe. Existe. Acho que não dá pra fugir de pessoas filhas da puta. Enfim, o que eu quero falar pra vocês, investigam bem. Se você quer vir pro Japão e quer colocar seu filho na escola japonesa, ok, não tem problema nenhum. É até legal, porque as escolas brasileiras aqui do Japão são uma bosta. Caro pra caralho e não ensinam nada, só pensam em dinheiro, 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 dinheiro. Não pensam em ensinar os seus filhos a nada. Eu sei porque depois da escola japonesa, como eu tava começando a esquecer português, os meus pais me colocaram na escola brasileira. Na escola japonesa, eles ensinam sim, de verdade. Eles não se preocupam com dinheiro, eles se preocupam com a educação das crianças. Antes de você colocar o seu filho na escola japonesa, investiga se é um bairro que tem bastante brasileiros, investiga se nessa escola tem bastante brasileiros, bastante assim, pelo menos uns 5, 4 brasileiros, só já tá bom. Se tem um tradutor na escola, um professor japonês que sabe falar em português, ou uma professora brasileira que trabalha lá, entendeu? Não coloquem, eu não recomendo. Eu não sei, mas eu não recomendo colocar seu filho numa escola que não tem nem sequer um aluno brasileiro. Por quê? Porque o seu filho vai ficar sozinho. Ele não entende nada. Corre o risco dessa escola ser preconceituosa. Eu não tô falando que toda a escola, só porque não tem nenhum aluno brasileiro, nem ninguém brasileiro lá dentro, trabalhando lá dentro, não quer dizer que ela seja preconceituosa. Eu tô falando o que eu acho, tá? Pra deixar bem claro pra vocês. Então é isso, cara. Procura saber mais sobre essa escola. Aí na carta que a menininha, no papel que a menininha escreveu o que acontecia na escola, ela disse que a professora sempre grita muito com elas na frente de todo mundo, dá tapas muito forte na cabeça, pega pelo braço, pulso apertando muito mesmo. Leva a gente, quando ela fica mais brava, pra uma sala escura e grita muito alto com a gente. Quando a gente tá passando mal, ela pega e empurra, já que a gente está andando devagar. Dá tapa na cabeça muito forte, muito dolorido. Quando a gente tá febril, ela liga pro pai e pra mãe. Deixa a gente passando mal. E não deixa a gente ficar no mini médico que tem na escola. Esse mini médico é a enfermagem da escola. Toda escola tem uma salinha de enfermagem. Tem uma cama, essas coisas, kits de primeiro socorro, essas coisas. Ela falou da parte da limpeza.
que a amiguinha fez gracinha, elas acabaram rindo, a professora deu uma longa bronca e depois acabou a limpeza, era a hora do recreio. A professora fez elas limparem um corredor comprido, outro corredor pequeno e 3 salas de aulas que nem eram delas. Na hora de comer tem vários alimentos que a gente não gosta. A gente não consegue comer tudo. E se a gente não, mas se a gente não come, ela bate. Até um dia a minha amiga vomitou de tanto forçar a comer tudo que tem na bandeja. De vez em quando a gente esquece de fazer a lição de casa, ela pega e dá bronca na frente de todo mundo. Na hora das provas, ela ajuda todo mundo. Mas pra gente, ela só fica falando, vai logo. Acaba essa prova rápido. Como a mãe dela disse, vê se isso é uma coisa de uma menina de 8 anos escrever. Não, né? Não é normal. Em nenhum país isso é normal. Eu creio que em nenhum país isso é normal. Conclusão, o que eu quero que vocês entendam, pessoal? Vocês querem vir pro Japão? Ok. Quer colocar seus filhos na escola japonesa? Ok. Mas repetindo, acho que eu já repeti isso umas 3 vezes. Procura saber sobre essa escola. Procura saber se tem aluno brasileiro. Procura saber se tem alguma professora ou professor brasileiro, tradutor que trabalham lá, ou algum professor japonês que fala em português. Tenha pelo menos 3, 4, 5 alunos brasileiros, porque também o seu filho não vai ficar se sentindo sozinho, excluído de todo mundo. Ele não vai ser o único estrangeiro, né? Investiga bastante sobre essa escola, tá? Os professores aqui no Japão são bastante respeitados. Eles educam, sim, os filhos. Eles pensam primeiro na educação deles, depois no dinheiro, tá? E diferente de escolas brasileiras que tem aqui no Japão, que só pensam em dinheiro, tão um pouco se fudendo pra educação dos filhos. Todo país vai ter preconceito. Algum tipo de preconceito. Isso é normal. O Japão tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Muitos brasileiros que nunca vieram pro Japão acham que o Japão é um país perfeito. Não é. Não é um país de primeiro mundo. Sobre maus tratos com crianças, sobre tapinha em alunos. Não pode. É proibido por lei. Não pode. A cultura é diferente, tá? Eles têm as manias deles de, entre família ou amigos, dar uns tapa ali, uns tapa aqui. Tá, mas professor e aluno é diferente. É a mesma coisa com chefe e funcionário. O chefe não pode maltratar o funcionário. É essa mensagem que eu quero passar pra vocês. Foi um desabafo, mas também é uma mensagem pra vocês que quer vir pro Japão, entendeu? E quer colocar seus filhos na escola japonesa. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que consiga resolver essa situação, que ela consiga resolver essa situação. E se for preciso, eu vou atrás de advogado pra ela. Eu mandei mensagem pra ela, né? E tô esperando ela responder. Caso ela quiser o advogado, eu vou atrás de advogado pra ela. E, enfim, é isso aí. Valeu, Pachi. Falou pra vocês e fui.